Gente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Leão Podcast. E hoje a gente está aqui com a nossa nutricionista Andressa Ferraz. Seja muito bem-vinda ao canal. Obrigada. E vamos para cima aí, bater esse bate-papo gostoso, legal. Com certeza. Que seja eficiente e de muito aprendizado também, né? E muitas risadas. Vamos brincar um pouquinho com a nossa Nutri. Vocês vão amar, tá? Quem não conhece vai conhecer e vai amar, com certeza. Não sei. Vai. Com certeza vai, tá? E antes de começar essa brincadeira aqui, tem que agradecer a galera que tá fortalecendo o canal, né? E, então a gente tem aí o nosso Thiago da adega, a nossa adega, que tá fortalecendo aí, fortalece na aguinha, na cervejinha, o Thiagão fortalece. Thiagão, Dri, beijo no coração de vocês, obrigado pelo patrocínio. Temos o pessoal da Escola Vitória, de Joanópolis e Piracaia, tá? CFC Vitória, que se quiserem fazer uma aulinha teórica comigo, só se inscrever na CFC Vitória. Vai ter uma aulinha comigo. Eu acho melhor não, né, Andressa? Eu acho melhor não. A aula comigo é melhor não. Não. Tá? E temos a Autoescola Vitória de Joanópolis, também fortalece o canal. Não ajudam com a gente aí, o pessoal de Joanópolis, garantia de habitação. Tem o Léo, o Alexandrino, a Daiane lá, o Marcel, o pessoal que fortalece muito a gente. E a Papelaria Vitória, que também está fortalecendo o canal. A Papelaria Vitória está aqui em Piracaia, né? Não em Joanópolis, Piracaia. E a Dani da Papelaria dando uma força, que faz isso aqui, que está deixando isso aqui acontecer. E hoje nós teremos novidades, tá? Hoje nós teremos novidades na live, né? Nessa gravação aqui, hoje vai ter uma novidade legal para vocês aí, pra gente também. Então, acho que vai ser bom. Aguarda aí, fica na live e vocês vão curtir a novidade. Bom, que certo? Vamos brincar um pouquinho, Andressa? Bora. Bora lá? Gente, estamos aqui com a Andressa Ferraz, nossa nutricionista aí. E assim, Andressa, muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui batendo um papo comigo e com essa galera que está assistindo aí. E assim, quem é a Andressa? O que você faz? O que a gente pode falar de você? É muito louco, né? Porque hoje mesmo eu recebi essa mesma pergunta. Sério? Exatamente. No consultório alguém me perguntou, quem é a Andressa? Quem é você? O que você é? Daí eu fiquei assim meio parada, assim meio... Quem sou eu? Eu falei, essa sou eu. Né? Para mim, a atividade física sempre foi envolvida na minha vida. E eu acho o quanto ela é importante para várias diretrizes da nossa vida, assim. E através da atividade física eu descobri a nutrição, né? Isso era uma pergunta até que uma aluna minha me fez para falar para você. E ela não quis falar o nominho dela, mas eu vou preservar ela hoje. Mas ela pediu para fazer essa pergunta para você. E aí, quando a pessoa me perguntou isso hoje, eu dei aquela... Quem sou eu? Aí eu falei, essa sou eu mesma, né? Eu vivo intensamente a nutrição. Eu sou nutricionista 24 horas por dia. E vejo tudo com o olhar da nutrição, né? Então, quem me segue nas redes sociais ou me conhece, essa é a Andressa. Então, eu tenho um estilo de vida saudável, busco equilíbrio, busco ser feliz na simplicidade, nas coisas boas. Apoio, amo o esporte, né? Sou praticante de diversos esportes. Sim. E ajudo as pessoas. Eu falo que a nutrição não é como você mudar corpos. É como você mostra para as pessoas o outro lado da nutrição, a outra perspectiva de vida. É viver mais, é buscar equilíbrio, é cuidar do seu templo, do seu corpo. Então, para mim, a nutrição não é só resultados estéticos. É viver mais. É um estilo de vida. Então, eu tento ensinar isso no meu consultório. Não que as pessoas só passem por lá por um pequeno propósito que eu vim aqui emagrecer e diminuir meu percentual de gordura. Não. Eu quero que ele saia de lá pensando, cara, eu preciso mudar a minha vida. É uma coisa que tem que levar para a vida, né? Não para um momento da vida, eu acho, né? Que muitas pessoas, elas vão no consultório para buscar um tempo, né? Elas têm essa dificuldade de entender que não existe um tempo para você ter resultado. É simples, vou te fazer uma pergunta. Você acha que você tem que entrar no rótulo da dieta ou a dieta tem que entrar na tua vida? Eu acho que a dieta entra na minha vida. Isso. É isso.
ela tem que conduzir a tua vida. Ela tem que entrar. Não é você se rotular e entrar num padrão e falar, agora eu tô fazendo dieta, eu não posso sair. Não existe isso. Tá. Né? É o ensinar. Eu falo muito isso pro paciente, que eu me vejo como uma professora. Só que é uma professora da nutrição. Sabe? A minha missão não é te deixar bonito. Ou você chegar na sua melhor performance. Porque não adianta o atleta chegar na melhor performance e na época de off ele chutar o balde e voltar com o corpo pior do que ele estava. Boa parte vai perder, enfim. Né? Boa parte ele vai... Então, a ideia é você levar isso pro dia a dia, sabe, Ju? A pessoa, ela aprender, ela mudar o estilo de vida, ela entender que, olha, eu tô tomando isso aqui por quê? O que isso aqui faz no meu corpo? Qual é o sentido de todo mundo falar que eu tenho que tomar água? Sim. Né? Então, a gente não come de graça. Tudo faz um lado bom e um lado ruim. Né? Então, tudo tem um porquê. Você trabalha de graça? Não, ninguém faz isso, né? Vocês estão fazendo isso aqui à toa? Não. Tem um grande propósito, Sim. tem um sonho, tem uma realização. E o plano alimentar não é um tempo. Não é uma cartilha que você segue, sabe? É tipo assim, a ideia que eu sigo no meu consultório é assim, você tá vindo aqui é para um propósito. Não é por 30 dias, 60 dias. E o que eu mais escuto é, Nutri, quanto tempo eu vou ficar por aqui? Eu falei, isso é você que vai me trazer. Mas nem todo mundo tem esse sábio respeito com o seu tempo. As pessoas acham que o resultado, ele vem do dia para a noite. Só que, Ju, você construiu a sua casa do dia para a noite? Não. Não tem Você como. construiu a tua família do dia para a noite? Eu construí o meu consultório do dia para a noite? Não. Foram uma faculdade, 2 pós-graduação, então foram 4 anos, mais 4 anos de estudo depois, foram 8 anos. Então, assim, as pessoas precisam entender que para ter um corpo perfeito ou uma saúde, a gente precisa de tempo. É isso. É respeitar o seu próprio tempo. Sim. A gente estava conversando aqui até com o Fernando, até com o Tatá Pellegrino, do motocross, que veio aqui com a gente também. E um pouquinho do que você está falando, ele citou também, por exemplo, nós conversamos um pouco sobre motocross, né? Que eu pratiquei e tal, você viveu um pouquinho desse mundo também. Ô, mundo legal. E a gente tava mostrando pra galera, tipo assim, as pessoas às vezes não querem aceitar o processo, viver o processo, né? Elas querem somente o resultado. E você sente, lá no seu consultório, por exemplo, você que é eu conheço, assim, gente, há um tempo, tá? Então eu posso falar por mim. Uma pessoa que realmente tudo que ela tá falando vive. Porque, assim, você vai lá, ela vive o esporte, literalmente. Ela, assim, ela não é uma... Ela não sou eu que tô falando de nutrição, tá ligado? Porque eu já vi nutricionistas que vendem, mas não fazem. Uma coisa é você vender, outra coisa é você fazer. E tem... Então, e aí eu acho que a galera vai lá, talvez você sinta, a galera vai lá em busca de resultado. Ele, assim, ó, eu quero chegar assim, eu quero ficar assim, eu quero emagrecer tantos quilos. E aí depois disso acaba? Então, você sente isso? Na verdade, eu já tento na primeira consulta mostrar para o paciente que não é assim. Que não é essa a história. Que eu não tô ali para isso. Tá. Que eu tô ali para mudar, que ela tem que quebrar esse tabu. Né? Na verdade, as pessoas rotularam a nutricionista como ir lá para emagrecer ou ir lá para... Como receita, Como né? receita. Cada vai lá Mas pegar a uma nutrição, receita. ela é muito mais embasada cientificamente, mas ela é muito mais vivência, porque não é só... Eu vejo assim, no início da minha carreira, eu era muito estudo científico, artigo, e depois de uma época, eu comecei a ser mais humana. Entender a vida que estava ali do outro lado da cadeira. A entender por que ela sente a compulsão. Ou por que ela come demais. Ou por que ela busca o alimento como refúgio. Então, não é só a nutricionista vender o rótulo de... Até mesmo, eu sou nutricionista do esporte. Mas você entende o esportista? Você entende o custo dele? Qual é o custo de um atleta? Você entende o tempo que ele tem que trabalhar, ele tem que se dedicar ao esporte. É ser humano. Não é só vender a nutrição.
Só falar, olha, você come isso. Não, eu quero entender por que ela faz isso, a raiz. Né? Eu sempre falo que um paciente, para mim, Ju, é uma árvore. Que quando as pétalas começam a cair, as folhas começam a cair, é porque a raiz está adoecida. E eu não tenho que curar ali em cima, eu tenho que curar a raiz. Porque se eu não curar a raiz, as pétalas ainda vão cair depois de um tempo. Então, as pessoas precisam entender que a nutrição é para a vida. É a relação que você tem. O nosso corpo é uma relação de amor. Faz parte. De amor. Se você não se dá um autocuidado com o teu corpo, você realmente se ama? Então, eu acho que quando a gente fala em nutricionista ou nutrição, primeiramente, não é o nutricionista que vai fazer o milagre, é você. Você tem que querer. A nutricionista, ela só vai te dar o quê? O direcionamento, assim como o professor. Ele Sim. ensina. Ele te coloca no caminho, mas aí... Ele te coloca no caminho. Ele fala, ó, esse é o caminho que você tem que seguir. Essa é a diretriz. Então, muitas vezes eu falo, olha, Nutri, mas quanto eu vou emagrecer? Eu falo, opa, quem vai me dar a nota é você. Nota é sua, não minha, né? Se você fazer, você vai ter. Não tenha medo de subir na balança depois. Então, quando você me pergunta, Andressa, o que você quer ser ou quem você é, hoje eu me perguntei isso, é muito louco, né? Porque é a segunda vez que eu recebo essa pergunta. E eu falei, cara, eu sou essa pessoa que ama o esporte, que incentiva as pessoas, que quer mudar vidas, transformar vidas. Eu não quero ser uma nutricionista que... eu tenho atletas que vão pro campeonato tal, ganham medalha tal, ou... eu tenho pessoas que têm o corpo perfeito. Não. Eu quero criar pessoas com ideias, entender o que come, passar isso pra família, pro tio, pro papagaio, pro periquito, sabe? Entendi. Que ela saia dali, poxa, é outra coisa, sabe? Então... eu percebo, quando você fala assim, eu percebo que você está envolvida literalmente com a vida da pessoa, não só com aquele momento dela. Exatamente. Você quer assim, porque assim, você cuidou de mim um tempo, né? Gente, ele me deu um trabalho. Adorava fazer um piquenique no meio da corrida. E eu dava pra perceber, assim, quando a gente conversava, quando você falava comigo, que não é de fora, tá ligado? Não é uma nutri de que, assim, eu não tenho experiência com outras nutricionistas, tá? Mas, assim, eu percebia que não era de fora, sabe? Vai lá e foda-se. Não era foda-se. Era, tipo... é de dentro, você queria ver a pessoa legal. E justamente esse é o meu objetivo, de querer mudar o meu estilo de alimentação, a minha vida com aquilo e tudo mais. E sabe, Ju, que eu fico mais feliz no consultório quando eu recebo um paciente de 3 anos atrás, 4 anos atrás. Porque é ali que ele fala, olha, eu voltei aqui porque você mudou a minha vida. Ou quando eu encontro o paciente na rua e falo, Andressa, eu mantenho isso perfeitamente, você me ensinou os pilares. Sabe? Ou eu passo isso para os meus filhos. Isso é perfeito, né? Isso, para mim, é muito triste quando eu vejo um paciente ruim na rua. Eu me sinto que eu passei na vida dele à toa. Porque eu acredito que a gente vem na vida por um grande propósito. Sabe? Cada um tem o seu propósito. E aí, quando eu vejo ali no consultório, quando alguém me senta, o paciente vai embora, eu falo, o que eu aprendi com ele? Porque às vezes ele vai falar algo da vida dele, mas que me toca a minha vida. Sabe? Que vai pegar a Andressa pessoal. Entendeu? Vocês vão trocar experiências, na verdade, né? Exatamente. É uma troca. Porque por mais que você passe para ele toda aquela dieta, aquela coisa que a pessoa tem que seguir, tem que fazer, então beleza. Mas por trás, como você falou, por trás de tudo isso, tem uma pessoa que está seguindo lá que você não sabe o que ela está sentindo. E de repente, ela... assim, vários momentos, quantas vezes a gente está emocionado, alguma coisa aconteceu na vida, e a gente desconta na comida, tá ligado? Mas é porque a comida, ela foi relacionada como estou feliz, opa, vamos comemorar? Tô tomando aqui um vinho, então, galera. Segundo nossa Nutri, é saudável, tá? Exatamente, é saudável. Rafa, tá? Beijo, tá? Beijo, te amo. Então, a realidade assim que as pessoas vivem é o quê? Estou triste? Opa, eu vou comprar algo. Vou pegar um chocolate. Eu vou pegar um chocolate. Tá. Ou eu vou comer algo, eu vou comprar um lanche. Eu tô triste todo dia.
Poxa vida. E o que eu te ensinei? Vivo triste, gente. Você não tem noção. Então, a realidade é essa. A gente pegou a comida e a bebida como estou feliz, ganhei algo, conquistei algo, opa, vamos beber, vamos comemorar, jantar, vamos tá, sair para sim. comemorar. E a tristeza também. E, na verdade, eu sempre falo isso pro meu paciente. Cara, você tem que sair da tua dieta na felicidade, por comemorar. E não na tristeza. Porque quando você tá triste, você tem 2 problemas. Você já tá saindo da dieta, você tem um BO para resolver da tua vida pessoal, e você vai ter que correr atrás depois. O prejuízo vem depois, né? A conta, o boleto chega mais Então tarde, não vai adiantar. Vai adiantar? Não. Pelo contrário, vai ser mais um problema para você resolver. Então coma e beba para felicidade. Porque a comida é amor. Quem cozinha com amor, é sentimento. Então a gente não tem que comer na tristeza, sabe? E a atividade física, ela tá linkada o quê? Hoje, se você falar assim, Andressa, qual é a doença mais perigosa? Para mim, o mal do século é o estresse. Porque o estresse desencadeia outras patologias. Então, a gente está falando do quê? Paralisia facial, a gente está falando de depressão, crise do pânico, todas as doenças neuro. Então, a gente tem que pensar que a atividade física não é mais eu vou treinar para ficar bonitinho, para ter um percentual legal ou para ter um rendimento legal. Eu vou treinar porque é onde eu libero toda a minha serotonina, noradrenalina, meus hormônios do prazer. E ali eu deixo o problema. E ali eu volto melhor para casa. Então, eu vejo a atividade física seja um esporte, né? Porque musculação, para mim, não é atividade física. Musculação, para mim, é obrigação. Eu ia falar isso. Né? É tipo assim, tô escovando o dente para sair de casa. Tá? Apesar que eu vou contar pra vocês que eu odeio escovar o dente antes de dormir. Olha. Minha dentista sabe. Como que é o nome do nosso amigo... Perdão, eu ia falar o nome agora, eu acabei esquecendo dele. Do seu esposo. Não. O Toshi Maeda. Toshi Maeda. Toshi, né? Dá um mata-leão lá, Toshi, por favor. Tá vendo? Por favor. Então, assim... É um defeito meu, gente. É sacanagem, né, Toshi? Desde pequena, eu vou contar um vício aqui. Olha lá. A minha dentista sabe e ela me cobra toda a consulta. Tá vendo? Santo de casa faz milagre. Olha lá. Desde pequena, eu tenho o costume de, antes de dormir, comer um chocolate. O chocolate libera serotonina, sim, né? Que é o nosso hormônio do prazer. E por que a gente sente agarradinho? Ai, comer chocolate, eu sinto aconchegante. Porque ele libera essa sensação. E aí, desde pequeno, eu acostumei a comer um chocolate, né? Na época, quando eu era adolescente, era um Lacta, era um Kit Kat, sei lá. Era até batom. Na minha época, era batom, né? Não tinha Kit Kat. E agora é um chocolate amargo, E eu gostava de dormir sentindo o sabor do chocolate. E você levou isso bem até hoje. Minha dentista briga comigo toda vez, viu, gente? Isso é real. Mas eu tô tentando parar. Só por hoje. Pra quem não sabe, o excelentíssimo esposo... Pode chamar de esposo? Pode, né? Namorado, né? Mora junto, tá tudo certo. Esse namorado, ele tá mais casado do que qualquer um outro aí. Já me deram mata-leão. Pra quem não sabe, ele é professor de jiu-jitsu, entendeu, gente? Né? Então, por favor, tome conta da pessoa, tá? E aí, voltando à história do chocolate, né, gente? Então, o chocolate, ele tem esse poder, né, Ju? De trabalhar com doenças neuros, né? Doenças como a depressão, como o estresse. Então, é igual o Ju tava falando aqui no início. Vocês estão aqui ouvindo a gente, mas não sabem o que acontece por trás. Sim. É a mesma coisa no consultório, é uma vida atendendo vocês. Tem uma história por trás, tem uma pessoa por trás. Então, eu sempre gostei de comer um chocolate antes de dormir para dar aquela relaxadinha. Sim. Né? Então, a nutrição, para mim, como atividade física, Ju, é meu estilo de vida. Eu não consigo... Quando veio a pandemia, a gente parou de trabalhar, querendo ou não, o atendimento online demorou para funcionar, sabe? Até criar até as pessoas confiarem também, as coisas começaram a acontecer, né? Então, assim, demorou para acontecer, sabe? E é muito louco porque a gente ficou muito inseguro. Eu fiquei ansiosa, todo mundo... E a academia fechada, tudo fechado, né? Foi difícil descontar
A ansiedade, que momento. Todo mundo tem ansioso, até a nutricionista ansiosa, né? O namorado que pagou o pato, acho. E aí a história foi essa, que eu me perguntei diversas vezes, quem sou eu? Qual é a profissão que eu seria não ser a nutricionista? E eu não achei a resposta. Opa, beleza. Não, temos novidade. Vamos anunciar a novidade? Vamos, Andressa? Opa! Vamos cortar esse papo aqui e anunciar a novidade? Fechou. Galera, novidade chegou, tá? Por favor, nosso diretor Samuel, diretor geral, viu? Ele não quer aparecer, gente. Ele tem vergonha. Ah, gente. ele devia aparecer, Vem, né, Samuel, gente? vem. Vem, Samuel, eu te amo, Samuel. Você sabe disso que eu te amo, cara. Fica tranquilo. Venha. Chegou a novidade, rapaziada. Esse eu gosto, hein? Essa é a novidade de hoje. Esse eu gosto. Essa é a novidade. Galera, Yumi Sushi tá aí, nosso novo apoiador do canal, tá? Então, a partir de hoje, Yumi Sushi faz parte do Leão Podcast. Delaías, Michele, sim, coração batendo forte aqui. Meu muito obrigado por estar fortalecendo o canal, né? E a partir de agora a gente vai ter esse novo brinquedo aqui. Rapaziada, A nutricionista pode comer? Nutri, o que me diz da comida japonesa? Olha, eu como japonês todo dia. Todo dia tem um japonês na casa dela, né? Filha da mãe. Brincadeira. Mas assim, a comida japonesa é uma comida leve, né? Ela é proteica, ela tem carboidrato, ela tem proteína, ela tem macros e micronutrientes. Então, a gente tem desde legumes, verduras. E eu acho que, assim, ela é uma boa refeição, né? Porque ela é bem distribuída. Ela é bem distribuída. Cristal, você não patrocina. Peraí, a Cristal não patrocina, então ela sai fora, tá? Tá. Quem não então patrocina, fica aí, um sushi não dá pra, hoje, né? tem japinha, por favor. gente. Vamos abrir, né? Vamos abrir isso aqui? Vamos abrir que a gente tem que abrir isso aqui. Rapaziada, ó, quem tá por trás lá, cola. Gente, desculpa, não vai sobrar pra vocês, tá? Só encosta, tá? Só encosta que tá chegando, né? Vamos aí. Ó, rapaziada, é de primeira, tá, Olá. gente? Não é brincadeira, a gente fala, o pessoal vê por aí, né? Os caras estão ganhando lá, por isso que estão falando bem do bagulho. Não, não é porque tá ganhando, não. É porque o bagulho é bom. Galera, entrega rapidinho, tá? Ó, tá quentinho, tá? Quentinho, tá? Entrega o negócio, é firmeza. Só chegar, vamos abrir isso aqui, né? Delaia, você também colocou um monte de durex aqui, Delaia. Você tá de brincadeira. Chega aí, Samu, dá uma força aí, Samu. Vamos lá. Deixa eu ajudar vocês mais, gente. Vamos arrebentar com isso aqui. Eu sou bem desastrado com isso, viu, Nuno? Aqui, ó, igual já eu, Samuel tá foi. igual eu. Aí, ó lá, ó. Coxinha de frango não? Não é coxinha de frango, né? Meu Deus, Juliano, por que você tá complicando a situação? Por favor, Delaia, manda uma tesoura pra nós, Delaia. Ó lá. Aí, ó. Tá aí, Samu. Não, o Juliano, ele preferiu o pior caminho. Gente, ela acha que eu sou desse jeito, tá? Ó. Agora, Uma pergunta, você come com bolacha ou você precisa de um garfo? cara, eu como com a mão. Ó, Não, tá tudo rapaziada. Aí, ó. Vamos. Gente, tá? Gente, olha, se eu soubesse, eu tinha vindo aqui antes. Tá vendo? Que isso, Michele, te amo. brincadeira. Obrigada. Dia da Nutri. Olha aí. Olha o que acontece quando vem a Nutri. Delaías, obrigado. Rapaziada do Yumi Sushi. Pessoal, nós vamos deixar aí no nosso Insta, no nosso canal também, o Yumi Sushi, para estar sempre fortalecendo com a gente aí. Pessoal, comidinha japonesa top, né, Andressa? Top. Quem Gostoso, curte. saudável. Eu sempre falo que é uma saída leve. Aí, ó. Eu sempre falo isso pro paciente. Quer sair leve, sem peso na consciência, é um japinha. Pronto. Então o Pensando japinha é em daquele equilíbrio jeito. é tudo, né? Não, e vamos ser sinceros, o Yumi É de qualidade. A qualidade é boa, né? Vamos ser sinceros. Tá? Então fortalece lá. Em breve nós vamos ter novidades aí com o canal. A gente vai fazer umas ações, promoçãozinha vai rolar, tá? Então segue lá no Yumi Sushi no Instagram. Tem o linkzinho, faz o pedido por lá, rapidinho chega, galera. Ah, detalhe, Joanópolis, toda a área rural de Piracaia, só ligar lá, os caras vão fortalecer e vai chegar para você quentinho. Olá.
Beleza? Eléias, beijo, valeu, brigadão. Bom, bora para esse papo aqui de novo. Vamos. E aí? Então, vamos lá. O que está interessante nesse papo, Andressa? Você está me falando muito da parte psicológica da pessoa em relação à nutrição. Isso. Pelo que eu te conheço, você bate forte nessa tecla. Lógico. Porque E você acha que isso influencia demais? Muito. Vamos pensar um atleta. Quando você corria. Vamos dar um exemplo. Gente, Juliano me deu um trabalho desgraçado. Não, foi assim. Não foi. Olha. Então, vamos lá. Você corria. Você Tá. tava lá no 15 km. Tá. Certo? Quando o seu corpo começava a fadigar, o que te fazia continuar? Era a sua cabeça? Era a sua mente? Quantas vezes você não pensou naquele subir uma subida e você estava totalmente ali na exaustão? O que te fazia não desistir? Bom, primeiro a cabeça. Certo. Mas na sequência vem alguma coisa. A gente busca alguma coisa para te dar uma energia, por exemplo. A gente busca Certo. isso. A gente busca isso. Aí você vai para nutricionista. Tá. Aí a nutricionista, primeiro, ela pode passar o alimento que for. Mas se ela não vê que você está preparado psicologicamente para fazer meia maratona, você não vai conseguir, porque é a sua cabeça. Meia maratona não é só saber Por causa, comer e só treinar. Não. O que você tem que ter? Cabeça boa. É isso, né? Eu vejo assim, eu gosto de dar exemplos sempre pessoais, assim. Quando eu tô no jiu-jitsu, eu sou muito uma pessoa que eu não desligo o meu cérebro, sabe? Eu sempre penso muito além, fora da casinha. E às vezes, quando eu tô estressada, preocupada, o jiu-jitsu é algo que eu me apaixonei por quê? Porque ele me faz estar presente. Mas é foda, porque meu namorado sempre vê que às vezes eu tô em Nárnia. Você tem que estar ali, senão um abraço virou tchau. Então ele me faz estar ali, ser o presente. A corrida também, né? A corrida você tá correndo, é você e você. É. Eu vejo, por exemplo, na corrida, dando como exemplo, tem gente que fala, pô, eu penso nisso, penso naquilo, cara, mas chega uma hora que não dá mais pra pensar nisso, velho. Quando você tá bem, confortável, beleza, você pensa na porrada de coisa, você pensa na conta que você vai pagar, você pensa na porrada de coisa, certo? Quando você tá exausto, na exaustão, você tá pensando... Na sua panturrilha. Só Você que tá daí, pensando assim, se você não tiver essa concentração, eu acho que você vai à exaustão muito mais cedo. E aí, por que a nutricionista ela tem que analisar o perfil do paciente? Ver se ele tá preparado psicologicamente para ir para um campeonato. Para ele ver se ele tem condições de fazer uma prova, sabe? Então, antes de um paciente ele fazer uma determinada prova, ele já tem que passar na nutricionista antes, sabe? O que eu vejo do pessoal é que eles investem tudo na bike, no tênis, no relógio ou em tudo, e a nutricionista é o último. Mas, a nutricionista, ela é o teu combustível. Eu sempre falo isso pro paciente, você tem um carro, você poderia ser uma Ferrari, mas você é um Fusca. Tudo bem que o Fusca é forte, nada contra, gente. Mas... E bebe, viu? Ele só não corre porque você não coloca a alimentação adequada, a nutrição adequada. Então, é o que eu falo pro paciente, que quando ele tem que chegar lá antes de ele pensar no campeonato, antes de ele já participar de um campeonato ou de uma atividade, sabe? Então, a nutrição, ela vem antes, ela é prevenção. Até mesmo em casos de diabetes, colesterol, triglicéridos. Sim. Ela é preventivo. Ela não tem que vir depois que tudo aconteceu, sabe? Ela tem que vir antes. Então, eu tenho que preparar o atleta antes, eu tenho que preparar a pessoa para o campeonato antes. É o que vocês fazem aqui, tem o antes, para chegar no hoje, não é? Muito, muito. E Então, o antes assim, é tão importante quanto, né? Então, assim, é ver se ele realmente está preparado fisicamente e mentalmente. Uma época da minha vida, eu queria muito fazer campeonato de jiu-jitsu, sabe? E eu sei que eu não sei lidar com pressão. Eu vejo quando o Toshi, ele vai matar que eu tô falando isso. Quando ele me pressiona no jiu-jitsu, dá uma bugada, assim, sabe? Ele chega perto, dá uma bugada. Sério? Eu não sei lidar com pressão. Até pressão de ambas coisas, assim. Uns sérios problemas que eu tinha, assim, eu já resolvi. Eu saía do consultório 8 horas da noite, eu tinha lá 80 mensagens para responder. Eu me sentia extremamente pressionada. Sabe? Então, é isso, sabe? Ver se o paciente, ele tá preparado para a pressão da prova.
Então, por que é importante a parte psicológica? Até mesmo aquele que tá obeso e ele quer emagrecer. Eu sempre falo isso. Você tá com 120 quilos. Você tá com 110. Mas aqui é a chegada. Para você chegar nessa chegada, cara, tem uma estrada gigante. Sim. Só que essa pessoa, ela quer pular. Ela quer simplesmente fazer 30 dias ou 6 meses e ela recuperar, tipo, o peso de 24 anos que ela tem. Ou de 10 anos que ela vem engordando. E ela tem que ter o respeito e o tempo com o corpo dela. Que o corpo dela vai reagir conforme ela ganhou o peso. Então, se ela tem 24 anos, vamos supor, e ela, desde a infância, ela é obesa, e ela quer perder peso, emagrecer 10, 8 quilos, em um mês, ela não vai conseguir. Ou talvez ela vai conseguir, mas ela não vai conseguir manter aquilo. Sabe? Ela vai ter que sair muito da casinha para chegar no objetivo. E então, eu acho que quando a gente sai muito da casinha, a gente não volta mais, às vezes, né? Então, qual é o caminho mais fácil, eu vejo? O mais fácil é você ver a vida com outra perspectiva. É você entender que a atividade física é um estilo de vida. Que comer saudável é normal. E que o normal é aquilo. Mudar e esquecer os velhos hábitos. Só que isso, Ju, é constância. Para você fazer a sua prova que você fez, você queria tanto. Quantas vezes você não treinou durante a semana? Sol, chuva, Sim. à noite, madrugada. Você se dedicou para aquilo acontecer. O que as pessoas, elas não querem é sofrer pelo processo. Cara, parece brincadeira. Que você falando, acho que se minha esposa tá vendo a live, ou vai ver o vídeo depois, e as pessoas que me conhecem, elas sabem que eu falo toda hora isso. Toda hora. Não é fácil. Até falo do canal aqui, a gente fala, pô, quando a gente é pequeno, a gente sofre. Opa, pra caramba. Entendeu? Quando a gente é pequeno, né? Mas quando a gente fica grande, as pessoas querem... Não, você só vai ser grande se um dia você for pequeno. Você tem que passar por tudo isso. E na nutrição, eu falo por mim, tá? Eu acho muito difícil. Eu acho que é a minha pior parte. Você falou, já não vão... Eu pretendo, ano que vem, fazer uma prova de 75K. Tá? Então, Quero ver, hein? Quero ver. você vai ver. E você vai ver o seu nome, tá? Tatuado, né? Porque você vai cuidar de mim. Óbvio, né, Você vai cuidar de mim. Piquenique não vai rolar, né? Vai, lógico, tem que rolar. Não, tem que rolar. E eu vejo que pra mim foi bem difícil. Foi bem difícil seguir muita coisa. Não porque você passou coisas difíceis, tá ligado? Foi porque é o meu jeito, é a minha vida. É porque as pessoas precisam Tá ligado? entender que, além do atleta Juliano, aquela pessoa que queria realizar aquele sonho, você é o pai, você é o esposo, você é o cara que trabalha. Isso. E aí a nutricionista, ela tem que entender que você é um homem normal, que você não é só atleta. Então ela tem que passar uma alimentação, a condição da vida real que você tem. Por isso que ela tem que ser humanizada. Então, e isso remete até um assunto que eu gostaria de comentar com você sobre a educação ou reeducação alimentar, né? O pessoal fala eu vou me reeducar na alimentação. Eu acho legal, mas eu acho que o principal é a educação alimentar, né? Trabalhar isso. Por exemplo, vamos lá, onde está meu pensamento, só que você vai entender. Na escola, nós temos hoje uma juventude que está atrás de telefones, atrás de computadores. Nós temos a facilidade de receber comidas rápidas, mas é saudável, ponto, tá? E isso nos remete a ficar cada vez mais parados. Vou dar um exemplo. E o que eu vejo? A juventude comendo muito mal, tá? Será que, se trabalhar, por exemplo, dentro de uma escola, você acha que isso poderia surtir um efeito? Eu acho que, assim, primeiramente, nós somos o que os nossos pais nos ensinaram. Nossa família. Então, quem é o Juliano hoje, ou a sua esposa hoje, você educa o seu filho à base da sua esposa. Sim. E a sua base, certo? Então, nós somos o reflexo dos nossos pais, né? Então, o erro não está só nas crianças. Estão nos adultos, né? E a gente pensar que nós somos a nossa criança interior. Então, por que deveria ter, sim, uma nutricionista nas escolas? Não cuidando da merenda,
mas dando uma isso, aula. Isso. Sabe? Fazendo Exatamente. atividade. Sabe? Isso deveria ser inserido na educação. Porque a gente vai ser não tem como a gente trabalhar numa empresa que fornece feijoada no almoço de Sim. quarta-feira. Cara, isso não existe, Ju. Sabe? Você pensar que você vai ficar o dia inteiro sentado no escritório, você precisa ter uma condição boa para ter ali. Porque quando a gente começa a ter déficit de atenção, Já era. ou o aluno tem déficit de atenção, ou a criança chega com fome na escola, porque muitas vezes não tem condição. Então, assim, a nutrição ela não tem que ser vista como estético. Que na parada, Ju, as coisas é vista como estético. Sabe? Então, mas... É visto a nutrição como estética e não como educar. Pode falando que eu vou preparando pra nós aqui. Fique tranquilo. Eu ainda tô no vinho aqui. Eu não consigo misturar, gente. Então, é isso que eu quero que você veja. As pessoas ainda sentem que... eu tô indo lá pra buscar esse corpo estético. Mas ela tem que quebrar esse tabu que a nutrição é ensinar. É como se fosse uma professora. Eu acho que tem que ir muito além de só estética. Não, é ensinar. Entendeu? É igual, eu acho que tem muito além disso. É uma professora da nutrição. Ela vai ensinar sobre isso. Você não ensina a condução? Sim. Mas você isso. acha que iria surtir efeito? Você acha que isso funcionaria? Porque hoje a criança é curiosa. Hoje a criança de hoje em dia é muito mais esperta. Ela vai falar pro pai. Ela vai questionar o pai por que ela faz isso. Entendeu? É diferente a criança hoje em dia. Na nossa época, a gente era muito tapado perto deles hoje. Total. Hoje, eles já sabem tirar uma selfie com 1 ano de idade. Opa, já sei tirar uma selfie, já sei ligar ali no... Não abre o vídeo, aí tá assistindo o canal, acho. Exatamente. Então, Ju, o que eu acho que a nutrição ela não tem que ser vista como estético, ela tem que ser vista como ensinar. Tinha que vir na escola. Englobado nisso é uma matéria, um conteúdo. Como muitos conteúdos foram tirados. Né? Então, assim, atividade física... Peraí, não é visto como essencial. Ela é essencial. Puta. Sabe? Ela deveria, assim, sabe? Aqui deveria ser apoiado para passar numa faculdade, para tudo. A atividade física tem o poder de não deixar o jovem ir para as ruas, sabe? Para fazer coisa errada. Então, a atividade cura, sabe? A atividade física, ela tira da depressão, ela tira de doenças neuros. Então, eu tenho um pensamento, você deve conhecer, e vejo, a atividade física, ela está total ligado com alimentação. Sim, E são com ligadas, psicologia, são juntas. Né? A parte psicológica, acho que está total ligado. Olha que são 3 pilares, eu acredito. Eu acho que se você, por exemplo, até falo até para minha esposa, a gente conversou até essa semana sobre isso. Eu falei para ela, Dai, vai treinar. Treina forte. Ela falou, por quê? Se você treinar forte, você não vai conseguir comer mal. Uma coisa linka a outra. Exatamente. Você não vai conseguir comer mal. Você não vai comer 3 pedaços de pizza no 10 da noite. Eu vou dar um exemplo. Para 7 da manhã, sei lá, pegar peso na academia. Você não vai conseguir. Não. Vou dar um exemplo. Eu ganhei a faixa roxa, né? Olha. Olá, tô eu não vou nem mexer aqui, rapaziada, que eu fui mexer, que o bicho pega. Então, assim, eu ganhei a faixa roxa. É uma pressão. Eu não sou mais azul. Eu sou a roxa. Eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que treinar mais, eu tenho que prestar mais atenção, eu tenho que parar de ser aérea. Né? E eu tenho uma amiga lá que ela chama Camila. Salve, Camila. Eu olho pra ela, eu não vejo ela como competitiva, sabe? Como ela é a única menina do tatame. Eu vejo ela como se fosse minha cria, sabe? Tipo, eu tenho que ensinar ela, preparar ela. É um sentimento diferente. Você vai deixar um aprendizado. Alguém vai olhar pra trás e falar, Andressa, a Andressa me ensinou tal coisa. Não a Andressa ganhou de mim. É tipo isso. Entendi. Então, quando eu ganhei a roxa, eu pensei assim, opa, eu tenho que ajustar mais, parar de brincadeira e ser mais séria. É isso, eu tenho que evoluir em algumas coisas. Então, peraí, então, se eu tô saindo mais da dieta sexta, sábado, domingo, ou sábado e domingo, eu vou cortar isso. Sabe, eu vou me dedicar mais, agora é a hora. É um incentivo. Então, ele linka. Se você quer fazer os 21, você vai cortar as coisas. Você vai preferir dormir mais cedo. Sim, você vai ter que você vai escolher, senão não vai sair, velho. Você vai ponderar. E se sair, sai mal feito, e daí você se lesiona, daí você fica sem treinar, enfim. E aí fica isso. Uma coisa linka a outra. Então, isso é muito legal. Eu tenho isso pra mim também, sabe?
Eu não sou o cara que dá exemplar na comida, com certeza não. Não sou, tá? Pode ter certeza que eu não sou. Então, se me verem comendo mal, é isso mesmo, com mal mesmo. Ou seja, gente, eu não passei nada na vida desse cara. Ele é Mas, mau caráter. quando eu falar que vou fazer, se prepara que eu vou fazer. Ele faz. Então, eu vou lá e faço, arranca o sangue lá e vou fazer. Mas, bom, então, para mim, fechou essa parte psicológica, essa parte da educação, acho que é perfeita, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho da nutrição em si. Bora. A gente ouve falar muito de muitos alimentos que fazem isso, fazem aquilo, lá. E a gente vê que isso, comer bem, às vezes é difícil. No sentido do quê? De praticidade. Tá. É isso mesmo que eu sinto? Eu acho sinto que assim, isso. o básico funciona. Tá. O simples funciona. Se você perguntar... O varejão funciona. Sim. É descascar mais. Né? Descascar Tá. mais alimentos e menos mercado. Né? Eu acho que... se você me perguntar, Andressa, qual é a sua alimentação? Cara, em casa não tem segredo. Eu uso suplementação simples e básica. Sabe? Aquilo que é necessário para dentro do meu esporte. Eu não como carne. Então, assim, só como peixe no final de semana. Né? Ou quando a minha avó aparece lá com peixinho na hora do almoço. Ou quando de quinta-feira eu saio num horário muito tarde e peço Yumi. Olha lá, Yumi. Ei, Yumi. Sabe? Vai entregar sempre em casa. Então, assim, não existe uma regra. Eu acho que o arroz, feijão funciona. A farinha, o feijão funciona. O macarrão, o pão, o ovo. Os legumes, as frutas, a aveia. Não tem como... Você não precisa ter dinheiro para fazer dieta. Sem incrementar. Sem incrementar. Tá. Você pode se virar com aquilo que você tem. E a nutricionista, ela tem que colocar no lugar do paciente e entender a vida dele. Se ele não tem condições para um whey protein, então tudo bem, vamos comer, porque a proteína animal é a mesma coisa que um whey protein. Ah, mas você tem condições para uma creatina, para uma beta-alanina, para alta performance? Ah, tenho, Nutri, isso eu consigo, assim, quanto que é o custo disso? Ah, dá? Então é isso que a gente vai ter, prioridade para isso. A gente vai pro custo-benefício. É isso. Então, o profissional, ele tem que entender a vida do paciente. Quando a gente fala humanização, é isso. O básico funciona, o arroz, feijão, sabe? Claro que tem aquele paciente que gosta de uma castanha, que gosta de um frufru. Sim. Daí você perguntar, André, você compra castanha? Eu tenho no meu consultório, mas por praticidade. Quando eu não tenho tempo de fazer marmita e tá lá. Por praticidade, ou quando eu vou num curso. Agora, de falar que eu como castanha no meu café da tarde, 5 horas da tarde, não. Sabe? Então, é isso. A alimentação, ela não precisa ser cara. E aí a gente vai... Aí trabalha-se o quê? Quantidade para a pessoa ou quantidade no sentido de vezes de comer? Depende. A gente tá falando de nutrição e individualização. Tá. Cada caso é um caso. Se a gente pensar num paciente ansioso, Rapaziada, demorou. Pega aí, ó. Tá quente aí, ó. Pode pegar, gente. Demorou, sirva-se. gente. Sem Cola medo. aí, ó. E o homem Fica com fortalece. vergonha, Luca, não. leva lá, Luca. Leva lá. Leva lá, leva lá. Leva lá, leva lá. Aí, Eu tô ó. aqui no meu vinho ainda. Leva aí, ó. Gente, Yumi... Tá quente. Não, mostra pra câmera, assim, faz um... Ó, foi meia hora que tá aqui o negócio. Tá quente, rapaziada. Tá? Ah. Ó, tem o hashi aqui pra vocês. Eu ia falar o pauzinho. Tem pauzinho pra vocês. Quer ou não? Cara, viu? uma vez a gente tava num restaurante, beijo pro meu sogro. O meu sogro é um cara firmeza, né? E aí ele me colocou na frente do meio da família toda. Eu falei, não, você vai aprender como é que isso aqui. Eu não sabia se eu ficava vermelha, preta, amarela, mas naquele dia eu respirei fundo e aprendi. Puta, eu não faço a mínima ideia. Eu vou na mão mesmo. E voltando ao assunto. Então, a nutrição é individualizada, Ju. Não tem como a gente falar em quantidade se a gente não sabe o perfil do paciente. Se ele quer reduzir o percentual de gordura, se ele quer perder peso, ou se ele quer definição, né? Ou se ele quer ganhar massa muscular. Fala massa muscular, ele tem que comer muito. Sim. E não é nem proteína, é arroz, Dorão é que feijão, é aveia, é pão, é carboidrato. É comer muito. Isso pra massa. É. Pra crescer. Ah. Vai de cada indivíduo, é nutrição individualizada. Não tem como eu te falar a quantidade, porções e tal. Tá. Minimamente, assim,
vamos supor, uma refeição básica, nós estamos falando do arroz, feijão, salada e a carne ali, a proteína. Se essa pessoa, por exemplo, existe um mito da janta, né? Ou não é mito, é real, a janta lá... Pra mim é mito. Se você perguntar, Andressa, que hora você janta? 11 horas, 10 horas da noite. Aí, Daiane, né? Fica quieto. Eu acho que assim, cada pessoa tem a sua rotina. Se eu falar, Andressa, você consegue jantar às 7? Não, porque às 7 da noite eu tô no consultório ainda. Tá. E eu vou ainda pra um esporte às 8. E provavelmente eu vou chegar em casa às 10. Mas aí essa janta das 11, ela não seria igual uma janta das 7. Depende. Igual meu namorado, cara, ele já chegou a bater um balde e já saiu antes de dormir. Sentar assim, ó, plau, plau, plau. Que isso, gente? Ele come um prato enorme. E eu lá na miséria de 60 gramas de arroz. Que às vezes ele falou, gatinha, tem mais de 60 gramas. Pelo amor de Deus, você passou um pouquinho aí, a balança. Então, assim, cada caso é um caso. Se o paciente, ele gosta, às vezes, de tomar um lanche, um café, uma jantinha, eu chamo de café-janta. Às vezes eu falo, se ele me pergunta, Andressa, qual é o melhor? O melhor é jantar. Comida, arroz, feijão ou legumes, verduras e uma proteína, ele tem muito mais nutrientes do que o pão. Vamos falar em qualidade. Nutrição é qualidade. Comida limpa, né? Comida dizer limpa. Assim, Vou dar um exemplo. Qual você acha que é mais saudável? O pão ou a tapioca? Isso é um mito. Isso é uma pergunta que eu sempre recebo no Instagram. Puta, sinceridade pra você, eu ia falar depende. Eu acho. Isso. Não entendo nada de nutrição, tá? Só de comer. Mas por quê? O porquê que depende do pão e depende... Tipo, porque você vai pegar num pão integral, talvez seria melhor do que uma tapioca. Por que você usaria a tapioca? Se eu tivesse com a intenção de ganhar massa, de ter uma energia a mais ou não. Mais ou menos. Vamos pensar assim, gente. Eu adoro explicar isso no consultório. Por favor. Porque, na verdade, a mídia, a sociedade rotula. Esse é o alimento bonitinho. Esse é o alimento da moda. Esse é o alimento do tempo. Assim como o esporte. Sim. Uma época era o crossfit, agora é o tênis. Uma época era o motocross e assim por diante. Sim. É a mesma coisa. Então, a tapioca, 20 gramas de tapioca, uma colher de sopa de tapioca, é entre 50 calorias a 60. Eu não lembro direito, mas é mais ou menos isso. Uma fatia de pão, vamos falar pão puma. Tá. Pão branco, tá? Ai, meu Deus. É em torno de 60 a 67 calorias. Ah, tô tranquilo. Uma fatia, que são exatamente uma colher de sopa de tapioca, gente. Meio pão francês é 63 calorias, dependendo do pão, a 70 calorias. Meio pão francês. E pão integral é 67 ou 65 gramas de calorias. Isso tudo, uma fatia, uma colher e meio pão francês. Então, só que a diferença é que os pães, geral, os pães, eles dão o quê? A cevada, o centeio, a farinha. Então, se é o integral, ele vai ser mais calórico. O alimento integral, ele é muito mais calórico do que o branco. Do que o arroz, vamos supor. Porque o integral dá grãos, chia, castanhas. Sim. Então, ele é mais calórico. Porque ele tem a quantidade do centeio, do trigo integral, e mais os grãos que ele contém. Então, se você vai lá no mercado e compra 10 grãos, multigrãos, né? Ele vai ser muito mais calórico do que o pão puma. Entende? E a tapioca? Gente, a tapioca, ela é zero de proteína, ela é zero de gorduras boas e ela só tem carboidrato. Então, ela é boa para treinamento, rápida absorção, pico glicêmico. É uma digestão rápida. Então, se você falar tapioca, é para sair correr. Isso é para sair treinar. Para ficar em casa, você tá acumulando gordura. E não te dá nada de presente. Então, quando a gente fala em qualidade... Não te retorna nada. Nada. Lembra que eu te falei no início que a gente come não é à toa? Sim. Então, é isso. Vai e vem, tem que... tá, entendi, agora entendi. Entendeu? Então, a tapioca, ela tem que ser comida o quê? Pra sair correr, pra sair treinar. Pico glicêmico alto. Porque rapidinho você vai destruir ela foi embora, acabou, ela te deu o benefício do ganho de energia Isso. e não deixou nada de volta. Isso, exatamente. Você não perdeu nada com ela, você só ganhou nesse caso. Agora, o pão, ele já é um alimento nutritivo. Tanto o pão, vamos falar o pão francês, porque ele tem o centeio, e o pão integral tem os grãos. Assim como o arroz. O arroz branco não é o vilão. E nem o arroz integral.
Só que um é mais rico, ele vai te dar mais saciedade. E o outro não tanto. Um duraria 1h10, o outro vai durar 1h40. Entende? Então, aí, lógico que tem os acompanhantes de ambos. Que os acompanhantes também vão fazer a digestão. Mas o que as pessoas precisam entender é que não existe o alimento vilão. Não existe esse é pra isso, esse é o bonzinho, esse é o... Não existe. Existe o alimento se ele tem qualidade. É a mesma coisa. Você toma café com açúcar ou sem? Com açúcar. Ah, não Demerara, acredito. mas ó, com açúcar. Poxa, eu te ensinei o quê? Sem açúcar. Tá vendo, Eu galera? aprendi? Não aprendi. Olha lá, santo de casa? Pô, meu. Tentei, tá? Ele foi lá no meu consultório 3 anos, Tentei. sei lá quantos anos da minha vida, e nunca tirou isso. Tentei. Tá. Mas... Então vamos pensar assim: qual é o mais gostoso? Pensa no cafezinho e um chocolatezinho. Aí pensa num café com açúcar demerara. Qual que você iria? A Daiane tá lá te esperando com os 2 cafés. Qual que você iria? Café sem açúcar? Não, com chocolate, você falou? Ele bonitinho com o chocolatinho do lado, ou ele só com o demerara? Olha, esse chocolate aí tá começando a me dar água na boca, viu? Possivelmente eu iria no chocolate, eu acho. Então, são prioridades. O chocolate ele libera serotonina. Qual sentido você preferiu o café com açúcar? Eu prefiro muito mais tomar o dia inteiro café sem açúcar e à noite eu... Você me apresentou chocolate. um café com chocolate uma vez. Fui eu, exatamente. Você me apresentou lá, eu lembro muito bem disso. E eu segui? Não. Não, é isso, tá vendo, Tá? galera? Entendeu? É fácil trabalhar de nutricionista? Não é Não. fácil. Exatamente. Então, é isso que eu quero que você entenda. A alimentação, tem que ser qualidade. Mas eu não falo qualidade de valores. Tipo, uma castanha é muito cara. Um damasco é muito caro. Né? Se você for ver damasco, por que o Natal engorda? É porque a gente começa a fazer aquele monte de... Não é só isso. Tem Mas- fruta seca em tudo. a gente começa a colocar essas... A fruta seca são frutas calóricas. Quantas vezes eu não te passei fruta seca pra você comer Sim, intratreino? várias vezes. Várias Damasco vezes. comia direto. Porque é absorção rápida. É Damasco, pico assim. glicêmico de açúcar rápido, né? Então, a gente tem que pensar que isso... Famosinho aí, ó. Ó, Samuel. Samuel, não fica com vergonha, Tá. não. Fica não. No começo é ruim mesmo, depois piora. Então, o que as pessoas precisam entender é que muitas vezes o alimento ele tem que ser qualitativo. E aí, vamos supor, uma banana, ela é muito mais barata que damasco. Você concorda? Sim. 2 damascos é equivalente a uma banana. 2. E é muito mais prático, muito mais fácil, só que... E acessível. É. Mas são 2 alimentos com qualidade. Vai do que o paciente pode pagar. Sabe? Então, assim, é isso que eu falo. Você não precisa ir numa nutricionista. Eu, primeiro, quando o paciente senta aqui, ó, eu olho pra ele e eu falo, qual a condição que é do meu paciente? Que tipo de paciente é esse? É humanização. Eu não vou passar um damasco se ele não tem condições. Sabe? Mas se porque daí ele não vai seguir, o seu trabalho vai ficar em vão, e aí, no final das contas, infelizmente... eu passei à toa na vida dele. Vai tipo assim... Pô, isso acontece na educação física. A pessoa não treina direito, não consegue o objetivo, e ela fala que o treinamento é ruim. Mas ela não experimentou o treinamento da pessoa. Pode ser que seja ruim realmente, mas ela não fez. E aí, esse caso, você me passa castanha, damasco, whey 15 vezes por dia. Cara, não consigo. Então, é isso. Quando a gente fala em alimentação, qualidade, o alimento com qualidade. É pensar por que ela me colocou isso, né? Quando a gente monta um prato para o paciente, Ju, a gente pensa que ele vai dar lá várias propriedades de qualidade num prato. Então, vamos pensar, a gente tem a salada, as folhas verdes, né? Contém muito antioxidante, anti-inflamatórios, né? Contém muitas vezes proteína, como o espinafre, é um dos alimentos que eu mais uso para o vegetarianismo, né? Então, a gente pega os legumes, aí a gente pega a proteína, porque a proteína ela dá absorção de 4 a 8 horas, dependendo da proteína. O carboidrato, que dá aquela sensação de... Ai, eu tô comendo. O feijão, né? Os grãos. Então, assim, pensar que naquele prato que eu bolei para você... Ele é essencial, porque cada alimento, ele dá uma qualidade. Eu não tô comendo à toa. Eu tô comendo porque é gostoso. Tô comendo porque eu tô ganhando. Entende? As pessoas precisam conscientizar que a alimentação não é gratuita.
Eu como para nutrir o meu corpo. A gente mora no nosso corpo, né? A É minha uma casa. casa. É aqui, ó. Uma casa. É a mesma coisa, se você tá sem treinamento, qual é a sensação que você tem sem Putz. treinar? A Daiane que se cuide, porque eu fico louco. Fico mal. Meu, não gosto. E quando você também. treina, o que você sente? Porra. Dor no corpo. Depende. Brincadeira. Dor no corpo. Tive uma pessoa que... Eu tenho certeza que ela vai falar, poxa, ele Só- voltou tão legal. Só quem treina sabe que dói o corpo e um sorriso no rosto. É. Só quem treina tem dor no corpo e sorriso no rosto. Quando alguém me pergunta assim, Andressa, o que você acha do jiu-jitsu? Eu falei, você gosta de apanhar? Porque assim, é a minha frase. Nunca é glória, é só luta. É só apanhar. O jiu-jitsu, pra mim, é isso. Sabe? E eu ainda continuo lá. Não sei porquê. Gosto de apanhar, literalmente. Tipo assim, é desafio. O tempo todo você tá... você não fica na zona de conforto. Porque se ficar na zona de conforto, alguém vai ali te pegar. Acho que pra vida a gente tem que levar isso, né? É isso. Então, é isso que as pessoas precisam entender, sabe, Ju? Que a alimentação e a atividade física é estilo de vida. Sabe? É viver com qualidade. É ser uma pessoa melhor. Então, se Não a é gente pega- temporal. Assim, basicamente, a pessoa que ela pratica uma certa atividade física ou não, tá? Porque a maioria da população brasileira não pratica atividade física. Infelizmente. Ela se alimentar, por exemplo, 3 vezes ao dia. E se pensar que ela levantou às 7 e ela foi dormir às 10. É pouco. É pouco. É pouco. Ela precisa de mais. E se essa alimentação... Por exemplo, vou dar uma ideia aqui, tá? Você me fala se seria interessante, minimamente interessante. Café da manhã. Sei lá, alguma coisa básica. O meu almoço. Alimentos, tá? Não tô falando de nada de... Alimentos. Arroz, feijão lá, O salada. básico. A carne. De manhã aquele cafezinho, com de repente um pão simples, alguma coisa do tipo. Que é a alimentação de 90% da população, Andressa. Né? Eu acordo de manhã, tomo café preto, pego um pãozinho e como. Beleza. Fui lá no almoço, meu arroz, feijão, minha salada, minha carne. Beleza. Chegou meio da tarde, eu fui lá e... Aí, nesse caso, eu poderia colocar uma fruta, alguma coisa do tipo. E aí eu cheguei à noite, fui lá, 7, 8 da noite, fui lá, Bati um pratão. comi minha janta de novo e acabou meu dia. Isso não é o suficiente. Ou Depende. é suficiente quando eu digo assim, para a pessoa se manter saudável na alimentação. Não, falta. Tá. Falta alimento. Primeiro a gente tem que pensar que tipo de indivíduo, que tipo que ele é, se ele é magro, se ele é obeso, o que ele trabalha, porque o gasto energético de um indivíduo que trabalha em obra ou em sítio é diferente Meu do Deus que do um céu. escritório. Sim. Até mesmo eu. Tá? Que eu Fala, trabalho Paulo. sentado o dia inteiro. Então, são gastos energéticos diferentes. O meu gasto é diferente de quem trabalha no sítio. Sei lá, uma veterinária que trabalha com cavalo. É diferente o meu gasto com o dela. Total. Então, vai primeiro disso, do indivíduo, a gente vê qual é o gasto energético dele. Agora, se você falar, André, se você começa a atender às 8, você pausa para comer o intervalo? Não, porque eu não tenho necessidade. Para mim, eu faço um bom café da manhã completo. Tem a proteína, carboidrato e grãos. Porque o meu gasto é sentado. Eu não tenho um gasto energético bom. Entendeu? Aí, se eu fizer um bom almoço e uma mini pausa à tarde, para mim é de boa. Agora, se é um paciente que ele trabalha ao sol, que ele carrega peso, para ele é pouco. Ele precisa de mais. Entendeu? Vai faltar. Tá. Vamos supor, o corpo ele dá sinais, Ju. Quais são os sinais? É isso que eu ia falar. Na falta, ele vai buscar algo. Eu falo muito que é igual... Lembra aquele joguinho Come Come? Você é da época do Come Come, eu peguei o final. Falou a novinha. Eu tô na crise dos 30, eu vou fazer 30 e já tô com crise. Então, é tipo isso, o organismo ele vai comendo. Então, ele vai comendo primeiro as proteínas, depois os Sim. carboidratos, as gorduras. E aí, a proteína é o último, é a massa muscular. Né? Então, ele vai buscando. Então, o corpo ele sempre guarda uma reserva. Mas vai chegar uma hora que essa reserva... Acabou.
o corpo vai dar déficit, eu vejo por mim, tipo assim, né? Às vezes eu tô lá no consultório, eu tô diante de uma consulta e outra, aí o paciente falou e bugou aqui para escrever. Aí eu vejo que já tá na hora de eu comer. Meu déficit de atenção ficou diferente. Tá. Eu já começo, o meu raciocínio começa a cair. Eu começo a falar lentamente no consultório, né? Então, a minha voz começa a cair, eu fico mais desanimada. Então, assim, a dor de cabeça, enxaqueca. Então, isso são sinais que o corpo começa a alertar. Ô, psiu, come, vamos comer. E muitas vezes eu falo que para melhorar tem os alimentos certos. Então, a banana. A banana, ela é barata, boa e custo-benefício. Além de ela conter as vitaminas dela, ela tem L-triptofano. O L-triptofano, ele liga a serotonina do chocolate. Então, ele vai, na hora, ressuscitar. Na hora, você vai ficar bom. Você vai sentir uma sensação boa. Então, no meio do dia, por exemplo... Que eu uso muito para doenças neuros, que a gente estava falando de depressão. Eu uso muito a banana. Bananinha não é bananinha de... É banana, banana de verdade, banana. Tá? É tipo isso. Tá. Sabe? Então, o que as pessoas precisam entender? Que não tem um segredo para nutrição. Tem que ver qual é o caso, quanto ele gasta por dia, qual é o gasto energético. É a mesma coisa, você tem um carro. Para funcionar o seu carro, o que ele precisa? Ele precisa do quê? De água e gasolina. Só que o seu corpo não tem água. O seu carro não tem água, ele vai funcionar? Sim. Não, vai pifar. Então, esses são o nosso alimento. O nosso alimento é o quê? É a comida e a água e o descanso. Porque tudo que é em excesso faz mal. Tá. E, por exemplo, se a gente pensar... a linha de pensamento que eu tô tendo aqui é a linha de pensamento, por exemplo, da low carb, que é muito falada, tal, né? Do déficit calórico. Eu como mais do que eu gasto, tal, essa coisa. O que você pode falar sobre isso pra gente? Vamos fazer assim, falar de todas, assim. Vamos fazer um apanhado, um resumidão de tudo e a gente fala. Low carb, jejum intermitente, todas essas estratégias, né? A paleo, tem várias dietas. Sim. São estratégias que o nutricionista... Qual que é aquela que é baseada em... Gorduras? Gorduras. É a paleo. A paleo. Tá. Então, elas são... Tem vários nomes, né? Porque é a modinha. Ela vai lançar um nome novo. Ela vai... né? O Instagram lança os nomes... então... É só o Neymar falar que é... tipo isso. Ela lança nomes. Tá. Mas nada mais, Ju, do que são estratégias nutricionais que o nutricionista ele aplica em um determinado tempo. Então, vamos supor, a sua esposa, vocês vão ser padrinhos de casamento. A sua esposa quer ficar bonitona para aparecer lá na foto, né? Então, ela faz lá uma estratégia de jejum intermitente, ou de uma dieta paleo, para um período de 25 dias. Ela vai ter um resultado incrível, com dieta, com treinamento. Aquilo não é estilo de vida. Aquilo... Para ela, naquele momento, não foi. Não, vai funcionar. Tá, não, vai funcionar, mas ela não... Talvez ela não consiga seguir. Mas se ela levar mais pra frente, vai trazer outras coisas. Talvez um momento vai parar de dar resultado. Vamos supor, eu pego muitos pacientes que fazem jejum. Eu não como de manhã. Não gosto. Não sinto vontade. Ou eu faço jejum espiritual, ou sei lá, porque agora tem de tudo. Né? Então, o jejum, chega uma hora que ele não vai dar mais resultado. O nosso carro, ele só funciona com comida. Você precisa ter combustível, né? Combustível. Então, uma hora ele vai acostumar a não comer e não vai fazer benefício nenhum. Pelo contrário, você só vai ter flacidez e perda de massa muscular e, né, o seu organismo ele vai funcionar devagar. Por quê? Se eu não tenho combustível, ele vai guardar, porque o corpo guarda uma reserva, ele vai guardar ali no cantinho e ele fala, você vai funcionar com 5%. Se vira. E aí ele vai funcionar devagar. Então, talvez o paciente vai acordar com aquela sensação de lentidão, ele vai ter sono à tarde, ele vai dar sinais. Déficit de atenção, dor de cabeça, irritabilidade. Então, essas dietas, elas são estratégias nutricionais para ser usado no evento, no momento especial. E não como estilo de vida. Porque muitas vezes eu vejo gente postando no Instagram jejum, aí depois de 2 dias ela tá louca comendo um monte de coisa. Porque não é fácil, né? Não é, tá eu uso uma frase muito assim, que restrição gera compulsão. Você restringe hoje, amanhã você tá louco atrás. Simples. Quando seu menino era pequeno, você falava, não sobe. Ele fazia de tudo. Não corre, tá correndo, né? É isso. É isso. Tanto é que... Eu não falo pro meu paciente, não pode.
Você já foi meu paciente. Sim. Já falei pra você alguma vez, não pode? Não. Não. Existe um momento pra isso, Juliano. Existe a hora que você vai sair da dieta, sua refeição de presente. Ou você quer colocar isso, coloca isso no seu intratreino, no seu pré-treino. Quantas vezes? Você vai perguntar, Andressa, o que você come no seu pré-treino de jiu-jitsu? Eu adoro uma banana com paçoca. Nós tava conversando com o Dória aqui, a gente come rapadura. Entendeu? Rapadura, paçoca. É né? isso. Açaí. É né? isso. Então, assim, há casos e casos. Então, eu penso, qual é os dois Leite momentos? moça, Andressa. Era meu pré-treino. Então, assim, há casos amo, e casos. Né? Eu tenho um paciente que come pão, ovo e Nutella. Então, assim, há casos e casos. Sim. Mas é um atleta de mountain bike. E ele é um querido paciente também. E um dia ele falou que ele misturava tudo, o ovo com a Nutella. Eu falei, "Ah!" E tu comeu. Eu falei, comeu, né? Você passa uma coisa, o paciente faz outra. É tipo isso, em todos os sentidos. Mas, assim, não existe uma regra, né? É o porte do paciente. É se ele tá responsável para receber aquilo. Porque, às vezes, a pessoa não entende. A pessoa precisa entender que aquilo é só naquele momento. Igual esse meu paciente, ele só come Nutella para treinar bike. Acabou. Não é para café da manhã, final de semana. Ele sabe que aquilo não é um estilo de vida. Ele tá comendo aquilo porque tem um sentido. Só que eu não vou passar um leite moça para um paciente que tem ansiedade e que ele vê isso como lifestyle. Porque se um dia ele parar de treinar, ele levou isso como dia a dia. Aí ele vai ter futuramente doenças. Então eu tenho que saber se o paciente está maturo, se ele tem maturidade para receber Pra poder aquilo. receber, poder passar por esse processo todo, que é um processo dolorido, entre aspas, né? Porque é a mesma coisa um bodybuilding. Ou uma pessoa que vai fazer um campeonato. Qualquer campeonato. Vai épocas que ele vai comer demais, tem épocas que ele vai comer menos. Você sabe disso. Sim. Então, cada corpo funciona de um jeito, é uma máquina. Não tem uma regra. A nutrição, ela tem que ser individualizada. As pessoas precisam entender que não existe um Google. Não é o que funciona para um, funciona para o outro, né? Tá, isso é muito bom, né, a galera saber disso, porque a galera fica... Eu vejo muito a rede social hoje, ela é foda, né? Nós estamos aqui na rede social transmitindo informação. Esse é um propósito de estar aqui com você hoje, né? E a gente vê a galera, tipo, pegando a informação... Tipo, eu sou atleta, eu vou lá e falo, eu como isso, funcionou. Pra mim, funcionou. Eu vou dar um exemplo. Eu almoço com a minha avó todos os dias, sabe? Eu prezo por isso. A minha vizinha, eu almoço com ela todos os dias. E eu não gosto de arroz, gente. Depois de 2 anos, como eu falei pra você, eu comecei a gostar do tal do arroz japonês. Guspi e caiu na testa. E eu gosto do feijão com farinha. Feijão com farinha. Hoje mesmo eu estava falando isso com uma paciente. E a farinha, ela é substituta do arroz, assim como a batata, assim como o macarrão. Então não tem uma regra. Se você gosta mais de farinha do que arroz, por que você não pode trocar? Pode trocar carboidrato do mesmo jeito. É da mesma família. Não existe uma regra. Ah, Andressa, eu não gosto de arroz, mas eu amo batata. Perfeito, coma batata. Tá? Ah, Andressa, eu não gosto de feijão, mas eu amo lentilha. Tá tudo bem. É a mesma família. Sabe? Há casos e casos. Então, as pessoas precisam parar de rotular, de colocar o que é certo e o que é errado. O que faz mal, ao meu ponto de vista, é alimento industrializado. Tudo é certo e tudo é errado. Só precisa ver os momentos e pra quem, né? De repente, você vai fazer uma dieta low carb, é muito boa, mas, de repente, é muito ruim. Depende do momento. É estratégia. É usada em curto período. O corpo vicia. É simples. Você muda de trabalho, você muda de horário. O seu corpo, depois de 20 dias, ele acostuma com aquele horário, com aquela rotina. É isso. Essa é a educação alimentar. Ela entra na educação alimentar. Tá. O organismo, ele acostuma. Tá. Bom, pensando assim, numa outra linha de pensamento, agora a gente falou um pouquinho de comida, né? Que a gente precisa comer comida de verdade, que a gente precisa parar de abrir saquinhos, né? Entre aspas, né? Vamos dizer assim. E aí a gente entra rapidamente passar pela parte dos suplementos, né? A gente vê uma galera aí tomando suplemento, na minha opinião, às vezes desnecessários. Muitos. Né? Muitas vezes compra sem saber o porquê. Exatamente. O cara da academia treina e toma whey. Eu vou tomar whey. Por que você vai tomar whey?
Qual Ah, eu vou necessidade? tomar whey porque o cara treina e toma whey. Ou meu amigo. Meu amigo toma whey, Ou eu vi na internet. Tá, mas você não come então? Sabe essas coisas? Ou a influencer comprou e eu comprei É. também. E aí eu vejo isso, usando o suplemento como muleta, como apoio em momentos errados. Isso dentro do consultório, para você, o que você, no seu mundo, porque você vive muito mais esse mundo do que eu. Você enxerga isso também ou não? Sim. As pessoas já chegam, eu já uso isso. Aí, primeiro, eu gosto de explicar o que é aquele suplemento. Vou dar um exemplo. Hoje, opa, maravilhoso. Olha o Rafa. Gente, eu vou abastecendo embora a hoje Nutri. meia-noite. Desculpa, mozão. Tô sendo bem tratada aqui. O Rafa tá abastecendo a Nutri, gente. Olha aí, gente. Esse Rafa. Obrigada, Rafa, tô viu? suave. Imagina, meu Tô querido. suave. Eu tô assim muito simpática hoje. Não, valeu, obrigado. Beijo, meu lindo. Gente, ele quer que eu saia aqui com as pernas bambas. Aí, esqueci o nome do esposo. Toshi. Toshi, pode vir buscar, tá? Daqui só o SAMU. Então, voltando lá, né? Vou dar um exemplo de uma paciente de hoje. Ela chegou e falou, Andressa, eu tomo hipercalórico. Né? Então, era ganho de massa muscular. E daí, quando a gente pensa assim, ganho de massa muscular, eu pensei, pô, ela tem que comer bastante, né? Ela falou, eu tomo hipercalórico, mas eu sou intolerância à lactose e intolerância a glúten. Tá. Qual marca? Aí eu joguei lá no Google, plá, ela passou a marca, eu falei, vamos ver se ele tem lactose ou ele tem glúten. Aí eu peguei a lista de ingredientes, expliquei primeiro que de A a Z. Ele, na verdade, mal tinha proteína. Ele tinha lá maltodextrose. Eu falei, então, se você for usar os 3 primeiros alimentos, ele só ter malto, compra o malto, você vai pagar R$20, R$30, nem sei quanto tá, porque eu não uso. Então, assim, era muito mais custo-benefício. A proteína daqui, ele tá falando soro de leite. Ele tem leite. Ele tá dizendo que ele tem leite. Então, assim, joga fora, dá pro Porque vizinho. você tem intolerância à lactose. Exatamente. Glúten, você vai tomar leite? Qual o Não tem nem sentido? lógica, né? Então, é o que eu falo. Às vezes a indústria engana, a sociedade ou aquela situação engana, e talvez ela só precisava de um arroz e feijão. Exatamente. Ela precisava, eu falei pra ela, quer ganhar massa muscular? É comer, comer e comer. E tempo. Porque a massa muscular a gente não ganha do dia pra E noite. treino. Só que aí no caso dela é muito mais específico. Porque ela tem 2 intolerâncias. Então, primeiro a gente tem que limpar o corpo, entender qual alimento ela aceita, qual ela não aceita, e depois é pensar no ganho de massa muscular. Primeiro é entender o organismo dela. Entender qual é a ação, qual alimento dá alergia, qual não dá. Então, várias etapas para chegar no ganho de massa muscular. Então, eu falei, isso é o último, gata. Primeiro a gente... É aquilo que eu te falei da raiz, lembra? Sim. Então, eu vejo o paciente como raiz. Então, se você tem uma patologia, a gente cuida disso. Depois é o estético. Porque você só vai chegar ao estético se você tiver isso aqui, ó, sabendo reconhecer tudo. Senão o de cima vai... O de baixo não aguenta, Então, destrói tudo. quando a gente fala em suplementação, eu penso assim, o whey protein, pra mim, ele é visto como praticidade. Tipo, você tá na correria e você coloca o whey porque você esqueceu sua marmita. Eu usava muito assim. A gente usava muito assim. É isso. Pra mim, o whey protein é praticidade. Já chama suplemento, complemento. O Dorão veio aqui e falou muito disso também. Falou, ó, eu não consigo levar uma marmita no meu trabalho. Então, o que eu fiz? Eu levo whey. Eu levo isso. Sabe? Aí... É isso. Porque eu vejo a molecada que conversa comigo, os meus alunos mesmo, às vezes conversam comigo. Eu falo pro cara, não, mas peraí, por que você tá comprando suplemento, cara? Você já foi no nutricionista? Já trocou ideia? É isso. Você Às já vezes viu o ele que nem... tá acontecendo? Igual no caso dela, ela gastou dinheiro à toa, ela nem precisava de um hipercalórico. Exatamente. E talvez aquele hipercalórico não era bom pra ela, porque tinha lactose. Eu uma vez tomei hipercalórico pra treinar Muay Thai. Também. As ideinhas, justamente isso que tá acontecendo. Isso que eu tô falando, não aconteceu comigo. Vamos tomar. Vamos. Passei mal, velho. Por quê? Porque eu tenho pico, tá ligado, Andressa? Eu bate e cai. Sim. Então deu pico glicêmico em mim, passei mal, velho. Foi assim, te juro, no dia seguinte eu não fiz, e fiz um treino mais pesado ainda e deu tudo certo. É isso. Ligado? Eu falei, peraí, esse bagulho aqui, velho. Então assim, o que eu falo, há casos e casos. O cara funcionava, ele tomava muito tempo. Há casos e pra mim não casos. funciona A nada, nutrição é velho. individualizada. E não é porque funcionou pra mim também que tá errado. Concorda? A nutrição é individualizada. Exato. Então, assim, pra mim, o whey protein é como complemento. Ele já chama suplemento,
Complemento. O que eu não Entendi. consigo ingerir... Se você falar, Andressa, qual é o suplemento que você indica que você mais usa? É a creatina. Para mim, é o melhor suplemento, que tem mais baseamento científico. A creatina, o nosso corpo sintetiza numa quantidade menor. E também a gente possui nas carnes vermelhas. Então, eu não como carne. Então, para mim, tem que complementar. Tá. Tem um assunto que eu gostaria de tocar com você sobre o veganismo, A vegetarianismo. gente chega lá. Então, é isso. O paciente que não come carne, ele tem que bater o índice de creatinina dele. De creatina. Ele tem que buscar em algum lugar Porque o nosso corpo isso. sintetiza, mas é pouco. Tá. Então, a creatina, ela é muito usada em doenças neuros, que a gente estava falando no início. Então, vamos pensar assim, dá um exemplo. Eu tenho Parkinson. Então, a pessoa de Parkinson, ela vai ficar aqui, ó. A creatina está sendo muito usada para fixar, para a pessoa pegar mais forte isso aqui. Não só em doenças neuros, como prevenção de Parkinson, como Alzheimer, esclerose múltipla. Então, a creatina ela não está sendo só usada no esporte. Ela está sendo usada em doenças neuros, como memória também. Né? Então, para mim, é o suplemento que eu mais uso, que eu mais gosto. E eu tenho embasamento científico. Eu também fiz meu TCC de nutrição esportiva de creatina. Puta, que legal. Então, assim, é isso. Então, a creatina, para mim, ela é alta performance. Então, vamos supor, eu faço jiu-jitsu. Se você me perguntar, Andressa, o que é um corpo perfeito? Você busca um corpo perfeito? Hoje, com a idade que eu tenho, eu já não quero um corpo perfeito. Eu amo os esportes. Então, eu faço musculação pra dar pau na molecada. Que eu apanho pra cacete. Você treina, a maioria lá é homem, né? Mano, tudo pesado, tudo 100 quilos. Puta. Então, assim, até mesmo quando eu ganhei a graduação, o pessoal falou, pô, a Andressa, ela judia da Camila pra cacete. Né? Então, a Andressa é um homem, na verdade, lá dentro. Então, assim, se eu faço a musculação, eu pego o peso lá, é pra aumentar a força e dar pau na molecada, pra aguentar a molecada, porque eles não dão moleza pra mim. Né? Então, assim, pra mim, eu treino força na musculação e tomo creatina pro meu aumento de força pra aguentar a molecada. Agora, vamos pensar no tênis. Vamos pensar no mountain bike. Vamos pensar em você fazer Muay Thai. Todos esses esportes, até no motocross, né? Que você falou da galera do motocross. Sim. O motocross, eu tô aqui, ó, segurando o guidão. Ele é pesado. Aí, eu tô lá no Muay Thai. Tranco o tempo todo, sim. Eu preciso ficar aqui, fixo. Eu tô no tênis. O tênis, eu tô uma cota aqui, pá. Então, todos esses esportes, ele precisa de força. Força pra ficar aqui por muito tempo. É a mesma coisa do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, a gente faz a pegada na manga. Então, eu vou ficar com muito tempo com o meu dedo assim. Então, não é a força de você ter força num soco, mas de você ficar aqui. De você ficar aqui. De você conseguir sustentar essa força por bastante tempo. Isso. Então, a creatina, ela é toda uma explosão. Então, eu tô lá no jiu-jitsu, pá, explosão de força. Como num soco, como numa raquetada. Né? Mas também como segurar por muito tempo, como eu disse o Parkinson, né? Que a pessoa fica tremendo. Então, ela é desde uma pegada até um índice de força. Então, pra mim, quando a gente fala em suplemento, a creatina é um dos meus top 10. Tá. É o que eu mais indico. Então, basicamente, a gente tá falando, assim, poderia falar em whey e creatina. O whey eu deixo nem em primeiro lugar. Tá. Pra mim, a creatina é top 1 minha. É o que eu mais indico no consultório. O whey entraria, que você falou, na área do... Praticidade. Tá. Eu não consigo comer um frango à tarde. Beleza, vou tomar um whey. Ou a pessoa que treina e toma banho na academia e vai direto treinar pro trabalho. Aí ele vai funcionar muito bem. Isso. O whey é complemento. Pra mim, é complemento. Eu deixo como complemento. Agora, pensando em segundo, se é um esporte de alta performance, assim como todos esses que a gente falou, a betalanina. Eu sou fã da betalanina, daquela coceirinha. Aquela coceirinha, né? Ela é explosiva, ela dá aumento, né? Ela dá agilidade, praticidade. Então, eu vou pensar... Outro dia, eu tenho um atleta de... é a mesma coisa de powerlift, E aí, eu passei a betalanina pra ele, eu falei assim, ó... Quando você for entrar debaixo da barra, é onde a betalanina vai entrar. Que é a técnica, mas a agilidade. A betalanina, vamos pensar no jiu-jitsu, é explosão. Eu saí daquele movimento com praticidade.
sabe? Com rapidez, Sim. explosivo, ter fôlego. Então, vamos pensar em corrida. É você aumentar a sua passada, a sua agilidade. Assim como no pedal. Assim como no tênis, que é a modinha agora, tênis e bolha de areia. Né? Então, para mim, os suplementos falando alta performance, esporte, betalanina e creatina. Pra Eu mim, lembro da betalanina, a primeira vez que eu tomei, cara, começou a dar uma coceira, eu achei que tava com pulga e carrapato, tá ligado? Foi engraçado demais, cara. Eu lembro que na época eu comentei com o João, falei, João, tá tá uma coçando. coceira na cabeça aqui, velho, e não sei o que, mano, não sei o que tá acontecendo, É velho. porque você e o João faziam o piquenique, né? Nossa. E eu fiquei... Gente, Ó, mas posso eu falar? fiquei brava com essa história do piquenique. Posso falar? Assim, hoje eu não faço um terço que eu fazia. Em termos de volume de treino, primeiro, e em termos de alimentação. Por exemplo, antes pra comer, pra sair pra correr, a gente comia bem. Hoje eu não consigo, Andressa. Ou eu tenho que me readaptar. Sabe o que eu faço pra correr hoje? 10 km ou 15 km? Chuta. 5. Não, o que eu como? Ah, besteira, com certeza. Nada. Cara, eu vou te matar. Juro por Deus. Eu não consigo. Gente, eu não ensinei nada a esse eu ser. passo mal. Posso eu te dar passo uma mal. garrafada? Não, Não é vai dar possível. garrafa que eu passo mal. Juro por Deus, eu passo mal. Eu passo Ó, mal. vamos segunda-feira marcar uma consulta lá? Te espero lá no Eu consultório. passo mal, cara. É um copo de café. Um copo assim, 2 dedos de café, tá? 2 dedos de café. E a suquinha lá e vambora correr, velho. Vou falar pra Daniela mandar você embora dessa casa. Que isso, cara? Há um tempo atrás eu tava treinando um pouco mais forte, daí eu conseguia. Daí eu levei rapadura, pá, levava. Mas não consigo mais, não consigo. Não vai, velho. Então, aí Não a vai. gente tem que pensar. É o olhar que você tá olhando isso. É, talvez seja. Talvez Sabe não por é um quê? Eu momento tive de um prioridade. trauma. Não foi comida, é assim, pode ter sido comida? Pode. Na maratona, lembra que eu falei pra você que eu Opa. quase virei meme? Que eu fui... Já contei isso no podcast passado, vou contar de novo, cara. E eu saí lembro correndo dessa pra história. achar uma moita lá e não sei o que. Tá. Então, Eu lembro dessa história. então, aí daquele dia em diante eu comecei a falar, caraca, velho. Eu não sei, veio um trauma e falei, mano, eu preciso parar de comer, senão eu vou cagar na calça aqui, velho. Aí mudou, mas assim, claro, lógico, eu treinava 90 km por semana, 100 km por semana, eu tô Você treinando acordava 30. de madrugada, cara. Você sabe. É. Eu via muitas vezes ele correndo na chuva. 11 horas da noite tava correndo. Na chuva. Sabe? É, não era... Então hoje, era na hoje eu chuva. treino 30 km por semana e tô achando muito. Tá tudo bem. Entendeu? Eu vou dormir depois do almoço no sábado, tá ligado? Porque já fudeu tudo. Não, vou voltar, tô voltando, você vai ver. Tá. Então, Espero mas bem. eu vejo esses suplementos assim, às vezes a galera usando mal. Então, ali eu e acho tal. que assim, primeiro, é como eu disse pra essa paciente hoje. É saber o que você precisa, o que o seu corpo precisa. Será que... É isso, gente. Antes de vocês gastarem dinheiro, vá num profissional. Vê se o seu corpo precisa disso, se você precisa disso. O ganho que você gastou no hipercalórico, talvez era o ganho da sua consulta. Né? Então, assim, uma coisa que eu ficava indignada na época de corrida é que o neguinho pagava 500 pila num tênis, mas ele achava o preço da sua consulta cara. Ah, mas Só que o que vai fazer ele correr não é o tênis, é o que ele come. É o treino, é o professor, a planilha do professor. Exatamente. Entendeu? Então, aí a gente ele não dá valor. É que é foda. Isso aí. Na verdade, a gente tem que quebrar muito mais legal tabu. eu colocar um tênis de 500 pau no pé do que eu falar que eu passo com consulta com você, velho. Entendeu o que eu tô dizendo? É muito mais da hora eu colocar um tênis lá do que eu falar que... Sabe? Não sei. Eu vejo assim. Então, os valores estão errados. Sim, Errados às mas vezes. isso a gente só vai quebrar esse tabu, Ju, falando. Sabe? Falando, é isso aqui, ó, que a gente tá fazendo, conversando. Né? Tem um paciente de perdões, chama Neguinho, não fica bravo comigo, não. Cara, ele falou assim pra mim, eu devia ter vindo aqui antes. Que eu tô muito melhor do que eu era antes no pedal, né? Eu falei, cara, você é uma máquina. Eu olhei pra ele e falei, tu é uma máquina. E você não sabe que você é uma Ferrari. Entendi. Né? E é teste. O esporte é teste. Cada pessoa vai funcionar de um quanta jeito. coisa a gente mudou, né? Num período aí, porra. Então, se você falar em suplementação, depende da vivência dele, do dia a dia dele. Aí, Ju, você falou do vegetarianismo, de quem não come carne.
Foi até assim, já remetendo a isso aí, tem até a pergunta da galera que fez pergunta aqui, que eu acho que a gente já tá entrando no final, tá, Andressa? Deixa eu só ver se tem. Gente, se deixar, a gente fala mesmo. É tipo a consulta que ficava 3 horários lá. Para, Andressa, ficar falando essas coisas. Então, a gente tem... Pode falar sobre o veganismo, eu vou achando a pergunta aqui. Que você me diz aí? Assim, né? Eu falo que é você entender o seu corpo. Primeiro, por que você quer não consumir isso? Qual o propósito, né? Porque muitas pessoas têm um propósito, é por conta dos animais. Ou é por conta... por conta que um dia os animais vão acabar. De ficar bonitinho também na foto? Não, bonitinho que eu digo assim, eu sou... Ou porque é moda. Não comer exato, carne. modinha. Mas tem uma geração, Ju, que tá nascendo não querendo comer carne. Tem uma geração que tá vindo já com esse propósito, né? Se me perguntar, Andressa, por que você parou de comer carne? Eu fiz uma viagem incrível com as minhas amigas pra Bahia. Você lembra dessa época? Lembro. E eu vivi essa viagem, o que elas viveram. E elas me zoavam que eu sempre pedia um ovo a mais. Assim, até sou fã de uma amiga sua. Helena Badari. Pô, ela é foda. Quando você quiser, eu passo contato, ela vem aqui. Sou fã dela, velho. Se quiser, Rafa fala muito dela. Eu passo contato. Pode convidar a Helena. Ela vai adorar estar aqui, tá? Adoro ela. Uma pessoa humilde, Helena, assim. tá convidada. Vai, gatinha. E aí, ela também não come carne, enfim. E aí, eu vivi a viagem e aí eu vi que era possível. E eu comecei a apoiar a Segunda-feira Sem Carne, estudar e correr atrás e ver cientificamente e tal. E eu vi que fazia todo sentido. E nesse processo, quando eu vi, eu já estava na 5ª sem comer carne. Eu já estava na 6ª. Só que eu vi que o meu corpo funcionava muito melhor sem carne. Que a digestão da carne me fazia mal. Eu, Andressa, tá? Então, é isso. É você parar e observar seu corpo. Né? Então, quando a gente fala, não é só moda ou porque é uns animaizinhos. É você ter essa conexão com o seu corpo e observar o que ele faz de bom e o que faz de ruim. Então, quando a gente tem que pensar, não como carne, a gente tem que pensar que pode vir uma flacidez mais cedo, pode vir um envelhecimento mais cedo. E só para você ter ideia, 100 gramas de proteína. Isso já, a gente podia linkar essa flacidez, envelhecimento, linkar como os prejuízos, vamos dizer assim? Tá. E cada corpo de um jeito, né? Até minha esposa que perguntou, a Daiane, perguntou sobre isso, o benefício e o prejuízo do vegano e tal. Então, depende, porque no meu caso, me ajudou muito mais no meu intestino, na minha absorção, vai de caso a caso, é o que eu tava te falando, né? Você parar e analisar o seu corpo. Só que quem não come carne tem que entender que tem que vir de outros alimentos. Talvez vai ter dia que ela não vai conseguir bater a cota, né, de proteína diária. Que ela vai ter que vir de um suplemento, igual a creatina. A creatina se tem mais na carnes vermelhas. Então, talvez ela vai ter que complementar. Ela vai ter que colocar um whey aí, ela vai ter que colocar creatina ou alimentos... Ou uma vitamina B12, uma vitamina B6, uma clorela. Sim, hoje tem várias. Hoje a gente tem até um ômega 3 para quem é. Ela vai ter que inserir. Dificilmente você não vai conseguir viver sem isso. Por quê? Para isso. você ter ideia. 100 gramas de proteína é equivalente a 30 gramas, tá? 30 a 25, depende do filé e tal. E a gente tem que pensar que para você comer isso em legumes, uma refeição, é um ramo de brócolis, cara. Nossa. Você come isso no almoço? Eu não. Vai ter todo dia que você vai ter... Eu, Andressa, eu não tenho todo dia a disponibilidade e o tempo de fazer vários vegetais. Tem dias que eu consigo abobrinha, espinafre, couve, eu consigo vários. Né? Grão de bico. Isso eu mas vai ter dia que na couve... da galera, tá mas o que a galera tem que entender é que é aí que entra a complementação. Aí que entra o suplemento. Porque se você não consegue bater a quantidade diária, dia a dia, via alimentar... Vamos suprimir, o suplemento não é um vilão. Eu falo para o meu paciente, eu não vou te passar agora, mas eu quero que você veja esse olhar com outra perspectiva. É olhar a parada com outra perspectiva. Então, é saber que o que você não... Andressa, eu não tenho tempo de fazer um suporte grande de legumes e verduras. Então, ou de tofu, eu não acho tofu. Aqui é difícil achar tofu. Não é fácil, eu não tenho tempo de fazer. Eu, Andressa, não tenho. Andressa, você faz leite vegetal? Eu sou intolerante à lactose. Você faz leite de amêndoas? Eu não tenho tempo, Ju. Eu vou comprar, infelizmente.
É a você vai ter que realidade. buscar, É o que eu falo, a famosa realidade brasileira. Exatamente. Não, mas é isso. É isso. Mas 90% da galera é isso. É ser humanizado. É. Então, eu tenho que entender qual é a rotina. Agora, se é um paciente que tem alguém que faça, ou ele tem a disponibilidade, ou é fácil acesso, Beleza. graças a Deus, o Toshi Banzai Saúde me fornece todos os legumes e verduras na minha casa. Olha lá. Falou que eu dei um golpe, né? O cara é meu professor de jiu-jitsu e ele enche a minha geladeira de legumes e verduras. Pronto. Tá pronto, né? E aí eu Não tinha como ser outro. simplesmente eu decido não comer mais carne. E ó, não é propaganda, Geladeira mas cheia. ele cozinha bem pra caralho. Puta, que da hora. Então, assim, a gente voltando na história do veganismo, do vegetarianismo, é a pessoa conscientizar, Ju, que vai ter dia que não vai conseguir bater. Então, por que não complementar? E entender a diferença do corpo, que aquilo faz no corpo, sabe? Clary, eu comer carne, o que eu sinto? Eu vejo amigas minhas que não comem carne que elas são mais flácidas, que elas envelhecem mais cedo. Fora a falência. O corpo dá sinais. Então, na verdade, não como carne, tenho que dar atenção à alimentação. Tem que dar atenção. É isso. E é um contexto. Quando eu comecei a não comer carne, eu comecei a falar, pera, o que eu consigo diminuir? Sabe? Então, eu comecei a falar, pera, eu não consigo... Então, se a gente falar de prejuízo, vai ser isso. A gente tá falando de flacidez. Tem vários prejuízos. Tem vários. Então, assim, Mas a gente ganha muito mais do que perde. É uma balança, é como você se Tá. dedica. É como Você vai ter que compensar de um lado Você e de tem que outro. se dedicar, tá? você tem que aprender, você tem que gostar de cozinhar, você tem que buscar variedade, receitas diferentes. É, porque você não vai conseguir tudo prontinho, Eu como peixe e como ovo. Não dá pra ficar sem peixe, né? Meu namorado é japonês, então... não tem como, mas eu sou fã do ovo, então assim... Entenderam porque ela come japonês todo dia, né? Gente, vocês Vocês levaram já na entenderam malícia, agora, né? Então, é isso, Ju. Tudo tem um lado bom e um lado ruim da situação. É Tá. ver como é a realidade. Bom, aí nós temos mais duas perguntinhas aqui pra gente já entrar no finalmente. É porque tá? a gente fala demais. Não, aqui... E outra, aqui tem informação pra caramba. E saiba que não é a primeira, mas não é a última, tá? Bom, o Ramon, RMNzinho, o Ramon que trabalha comigo lá, ele mandou duas perguntinhas. A primeira é, qual seria a maior dificuldade para mudar a alimentação ruim? E a segunda, eu acho que linka também a primeira. Como criar hábitos saudáveis? Qual é o hábito que eu posso, né? Eu acho que são duas perguntas que acabam se encaixando, talvez. Tá, como começar e como criar. Qual a maior dificuldade Tá. da alimentação Eu acho que a ruim? maior dificuldade está na sua mente. Você cria a dificuldade, você cria a limitação. É igual a gente falou do esporte quando você estava lá correndo. Então, você cria a dificuldade. Quando você quer algo, você faz acontecer. Você move montanhas para aquilo acontecer. Você vai no mercado, você prepara os alimentos, você compra fruta, compra legumes no domingo, sabe? Você faz acontecer. Então, é isso. Primeira coisa, quando eu falo pro paciente, primeiro passo quando ele aparece no consultório, você tá aqui. Você quer. Segundo, é você constância. Porque todo dia você vai ter que fazer a parada. Né? Então, assim, é você querer. Então, é você ir no mercado, você começar a ver o que eu gosto de treinar. Não sei, Nutri. Aula grátis, gratuita em todo lugar. Vai ali no tio, experimenta uma coisa, vai no outro. Sente o que você gosta. Você só vai saber vivenciando a coisa. Então, a primeira coisa, Ju, é você estar aberto a coisas novas. Segundo, a nossa mente é a nossa maior inimiga. Ela vai dizer se você vai ou não vai. Sim. Eu vou dar um exemplo, vida real. Essa semana foi muito correria, vários problemas pessoais, enfim. Mal treinei. E aí chegou ontem, eu falei, cara, eu preciso treinar, pelo menos 2 vezes na semana hoje, porque essa semana foi trash. É realidade brasileira, né? Aí eu falei, eu vou levar a roupa no consultório e vou deixar lá todo dia. Ontem eu briguei comigo mesma. 15 minutos. Vou, não vou. Ai, vou esperar. Ai, não vou. Ai, tá tarde. Ai, tá chovendo. Ai, tá frio. A gente inventa desculpa, né? Então, quando você fala... primeiro passo é você mandar em você mesmo. É você... Eu quero isso. Eu tenho um objetivo. A minha meta tá aqui. É eu ir em frente. Eu seguir o caminho. Só que pra isso você tem que ir no mercado. Você tem que passar no nutricionista. Você tem que treinar. Vai ter dia que você não vai poder beber a cervejinha. Que você vai ter que tomar água quando você tá com seus amigos. São prioridades. Então, eu acho que a maior dificuldade de você criar hábitos novos, Ju, é você mesmo. É você. Mudou a cabeça, acho que as coisas começam a acontecer. É isso. Você começa...
Eu também tenho essa mesma linha de pensamento, cara. Eu acho. Porque eu sou ex-fumante. É isso. Entendeu? Quando você virou a chave que aquilo não era pra você. Bati de tudo, fiz de tudo. Remédio, promessa, chamei o capeta, Jesus. Eu fiz o que você imaginar, tá ligado? Eu procurei ajuda em todo lugar. E, tipo... eu sou grato à minha esposa até hoje, porque, assim, um esculacho dela me fez mudar a chavinha, tá ligado? Acordar pra vida. Né? Aí eu mudei a chavinha e, graças a Deus... Você tá aí. Tô aí, parei de fumar. Vivo. Né? Tô entre os 4% do mundo aí que fez maratona, tô no meio. E vou fazer o Ultra ano que vem, você vai ver. Se Deus quiser. E o Ironman, se Deus quiser. Escuta o que eu tô falando, vocês vão escutar. Ironman não digo porque não sei. Quem sabe, né? Tem louco pra tudo. Maresis Bertioga me espera ano que vem, tá? Também te espero lá no consultório. Bom, isso. Então seria isso, seria mudar a chavinha. Eu acho que é você aqui. mesmo. Pá, pum, é a sua mente, a sua cabeça. Porque quando você muda a chavinha, você vai para atividade física. Tá. Você vai aprender a dizer não. Exato. Nesse criar hábitos que ele fala aqui, por exemplo, a gente pode inserir a atividade física como... Estilo de vida, igual eu falei no início, acordar e escovar os dentes. Como o cara acordar que vai e trabalhar. fazer você mudar. Não, é como tipo, todo dia a dia. Se eu trabalho para comer, para pagar minhas contas, é isso. Treino é a mesma coisa, a manutenção do meu corpo. E musculação, para mim, não é atividade física. É obrigação. Porque o nosso corpo vai precisar uma hora. Com certeza. Escutei uma frase do Abílio Diniz esses dias no Flow Podcast, ele falando, eu com 29, eu tinha 80. Eu falei, por quê? Porque com 29 eu treinava 3 vezes por semana pensando nos meus 80 anos. E hoje ele treina 2 horas por dia com 80 anos. É isso. Falei, caraca. Falei, bom, aquela frase assim, eu falei, vixe, essas coisas que você tá falando, cara, me identifica muito, porque eu sou total isso, tá ligado? Eu me identifico muito com essas coisas. Quem me conhece, escuta aí, sabe que eu acho que é isso mesmo. Acho que mudou a chavinha, muda tudo. Tá? Bom, galera, Nutri, estamos dizendo finalmente aí. Já mandaram horário pra gente aqui, tá, gente? Não, os caras já deram sinal assim, tá bom, já falaram demais. Pode falar, pode beber. Olha lá, ele tá rindo lá atrás. Vocês não estão vendo, mas eu tô vendo. Tá. Galera, então... Ele já quer ir embora. A gente tá aqui quer ir embora, os caras querem ir embora, né? Brincadeira. Ninguém mandou dar vinho pra mim, né? Deu vinho pro Andressa, pro Juliano, filho. Vocês querem o quê? Mas saiba que não é a primeira vez, tá? Você vai voltar aqui com certeza, a porta vai estar aberta aí, nós vamos bater um papo. Obrigada. E aí nós vamos direcionar mais esse papo aí, vamos... Sim, acho que... Mas eu acho que assim, serviu pra muita gente, né? Eu acho que quem vê vai sentir. Eu acho que chegou num propósito, que é o quê? Eu, escutando esse podcast, talvez eu ia fazer, peraí, preciso de uma profissional e eu preciso mudar minha cabeça. Eu vejo isso lá de fora. E eu acho que seria isso um propósito, né? Então, assim, acho que a gente conseguiu transmitir uma informação legal pra galera. Espero que vocês gostem do papo, tá? E mais uma vez agradecer todos os patrocinadores do canal. Agora eu vou comer, viu, Yumi? Todos os patrocinadores, CFC Vitória, Autoescola Vitória, a nossa adega do Tiagão, a Yumi que começou com a gente aí a partir de hoje. Então seja bem-vinda ao nosso canal. E Nutri, muito obrigado de coração por estar aqui. Opa, de bater esse papo com a gente. Gente, o Ju é uma pessoa que assim que mora no meu coração. Quero agradecer ele. Porque ele é um cara que eu falo que quando eu recebo um atleta, eu aprendo muito mais. Né? No meu consultório, o dia a dia é o beabá. E atleta é raro lá. Quando eu recebo, eu falo, nossa, gratidão, ganhei um atleta. Eu vou usar aquilo que eu aprendi na minha pós. Então, quando aparece atleta lá, eu saio da minha zona de conforto. Eu estudo, eu vou ver o que acontece, eu quero ajudar, eu tô lá no final de semana vendo, e aí a prova, e o teste, como foi? E é real, tá? Então, não é por nada não, é real isso aí. Então assim, o Ju, ele me ensinou muito. Ele me fez sair da minha zona de conforto. Então assim, eu sempre falo que as minhas portas estão sempre abertas para ele e eu acho que isso é recíproco, muito, né? Com certeza. Então, é aquilo que eu falei no início, a gente não tá na vida dos outros à toa, né? Tu tem um grande propósito. Eu além de uma nutricionista top, eu fiz uma amizade muito top e, assim, sou muito grato por ter vindo aqui ao canal e transmitir essa informação pra galera.
E satisfação, obrigada, gente. Esse projeto isso. vai voar. Se Deus sem quiser, dúvida. né? Vamos Amém. aí. Tá? Galera, muito obrigado aí. Se inscreve no canal, deixa o like aí no vídeo. E até mais. Valeu!